meus queridos, meus amores. Nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre medidas de tempo. É muito precioso o tempo e nós precisamos saber usar adequadamente, né? Ter tempo para tudo, ter tempo para atividade, tempo para brincar, tempo para dormir, tempo para comer, tempo para interagir com a família, interagir com os amigos, tempo de falar com Deus. Então, o tempo é algo muito importante. E possui alguns instrumentos que nós utilizamos para medir o tempo. Por exemplo, as horas, os minutos, os segundos, nós usamos o relógio. Dias, meses, anos, nós usamos o calendário. Então, o calendário e o relógio nos ajudam a orientar-nos para saber medir o tempo. Observando um relógio como esse, com números e ponteiros que nós usamos para medir o tempo, né? Para indicar as horas, os minutos, os segundos. Vamos entender como que funciona. Por exemplo, o ponteiro menor, você vê aqui tem 3 ponteiros. Um fininho, que está aqui na direção do 7. Um menor, que está na direção do 1. E o maior, que está na direção do 12. O menor indica as horas. E o maior indica os minutos. E o fininho indica os segundos. O ponteiro pequeno está indicando o número 1. E o maior está em cima do 12. Nesse caso, está marcando 1 hora em ponto. Porque quando o ponteiro grande está em cima do 12, está indicando 1 hora exata. Se o pequeno estivesse no 4, seria 4 horas. Se estivesse no 8 e o grande no 12, 8 horas. Então, o pequeno é que indica a hora. E se o ponteiro grande estiver em cima do 12, está indicando a hora exata. Mas ele pode ser de ponteiro e também pode ser digital, que aparece um número indicando a hora, e aí tem os 2 pontos, depois vem os minutos, e alguns do lado tem menorzinho mostrando os segundos. No relógio de ponteiro, só tem do número 1 até o 12. Mas nós sabemos que um dia tem 24 horas. Então, o relógio terá que dar 2 voltas para completar o dia inteiro, né, de 24 horas. Porque se, por exemplo, aqui o relógio começou a funcionar meia-noite, né, 12 horas, depois começa 0 horas, né? E aí vai 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas do dia é meio-dia. Depois do meio-dia, alguns relógios, por exemplo, o digital, quando chega 1 hora, ele aparece o número 13 horas, porque ele vai dar o valor exato da quantidade de um dia, 24 horas. Então, quando for 13 horas, é o mesmo que 1 hora da tarde. 15 horas são 3 horas da tarde, 18 horas são 6 horas, 20 horas já são 8 horas da noite, 23 horas são 11 horas da noite, né? Vamos analisar essa tabela para não esquecermos, ó. Grava direitinho na sua memória. 1 minuto são quantos segundos? 60. 1 hora são quantos minutos? Também 60. Então, 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Para eu saber quantas horas tem uma semana, então eu tenho que multiplicar a quantidade de dias da semana, que são 7 vezes 24, para eu encontrar o valor da quantidade de horas que terá uma semana, que é igual a 168 horas, porque 7,
que é a quantidade de dias da semana, vezes 24 horas de cada dia. Então, 7 vezes 24 é igual a 168. Mas se quisermos transformar horas em minutos, saber quantos minutos tem 3 horas, por exemplo. Então, é só multiplicar a quantidade de horas por 60, que representa a quantidade de minutos que tem uma hora. Então, se eu quero saber a quantidade de minutos em 3 horas, então eu vou multiplicar 3 vezes 60, que é igual a 180. Então, 3 horas tem 180 minutos. Aqui na outra função, quero saber, por exemplo, quantos minutos tem 15 horas. Então, 15 vezes 60, 900. Então, 15 horas tem 900 minutos. Vamos calcular um pouquinho. Um dia é igual a 24 horas. 4 dias, para eu saber quantas horas tem em 4 dias. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 24, que vai dar quanto? Sem olhar na tela, calcula aí. 4 vezes 24 dá quanto? Isso, 46. E em 7 dias? Dá uma pausa aí e calcula. 7 dias vezes 24 horas. 168 horas. 10 dias, quanto dá? Isso, 10 vezes 24, 240. E 15 dias? Ó, só tô aumentando os números. 15 vezes 24 dá quanto? Dá uma pausa, calcula. Vamos conferir? Isso, 360 horas. Então, qualquer quantidade de dias que você quiser encontrar, descobrir quantas horas tem, é só multiplicar pelo valor de um dia, que são 24 horas. Outro instrumento que nós usamos para medir o tempo é o calendário. Em um calendário, nós observamos os dias, que nós já sabemos que é igual a 24 horas, semanas, né? Que cada semana possui 7 dias, e os meses. Os meses, eles têm 28, 30 ou 31 dias. E o ano? Um ano tem 365 dias, exceto o ano bissexto, que tem 366 dias, porque em fevereiro tem 29 dias. Você consegue imaginar como seria a função que converte semanas em dias? Então, quantas semanas você quer saber? Falta 3 semanas para eu ficar de férias. Então, são quantos dias? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 7. Por que 7? 7 é a quantidade de dias que tem em uma semana. Como eu quero saber em 3 semanas, eu vou multiplicar 3 vezes 7. Então, 3 vezes 7 são 21. Então, falta 21 dias para eu entrar de férias. Aqui tem um exemplo também, ó. 10 semanas. Quantos dias tem 10 semanas? 10 vezes 7, 70. Então, em 10 semanas, são 70 dias. Muito bem, galerinha. Agora é hora de você exercitar o que você aprendeu. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, chama a Pró para tirar sua dúvida em relação aí ao que nós aprendemos sobre o tempo, mas não deixe de fazer as atividades, que elas estão lá no livro, nas páginas 189, 190, 191 e 192. Essas são as páginas que você fará a atividade agora.